Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 127 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar do seu caderno de Língua Portuguesa, caneta e lápis, borracha e apontador. E o assunto que iremos estudar hoje será uma revisão sobre período simples e composto. Na aula anterior, nós estudamos os conceitos de frase, oração e período. Então, hoje vamos conhecer um pouco mais desses dois tipos de períodos. Os objetivos são diferenciar um período simples de um período composto. Então, vamos só relembrar aqui um pouquinho, né? O que é um período, pessoal? O período ele pode ser caracterizado pela presença de uma ou mais orações, né? E por essa razão, então, ele é classificado em simples ou composto. Lembrando, então, que o período ele começa na letra maiúscula e ele termina numa pontuação final, que pode ser o ponto final, a exclamação, a interrogação ou as reticências. Vamos ver aqui um exemplo, então, de período, ó. Acordei, tomei café e saí apressada. O que eu tenho aqui? Eu tenho o verbo acordei, o verbo tomei e o verbo sair. Portanto, eu tenho 3 verbos, né? Ou seja, eu tenho aqui um período formado por 3 orações. Porque eu determino o número de orações pelo número de verbos. Portanto, trata-se de um período composto. O período simples, vamos retomar o conceito, né, do período simples, que é aquele tipo de período formado por apenas uma oração, ou seja, um verbo, e ao qual a gente também dá o nome de oração absoluta, né? Exemplos, já acordamos, acordamos é o verbo, hoje está tão quente, está é o verbo, e preciso disto, preciso é o verbo, né? Então, em cada uma destas orações, tinha apenas um verbo. Então, uma oração, período simples. Então, cada uma destas aqui tratam-se de orações absolutas, né? Porque só são formadas por uma única oração. O período composto é aquele que vai apresentar, então, 2 ou mais orações, ou 2 ou mais verbos. Vejamos aqui. Conversamos quando eu voltar. Conversamos é verbo, voltar é verbo, está dentro do mesmo período, 2 orações, período composto. É sua obrigação explicar o que aconteceu. E aqui a professora esqueceu ainda de sublinhar esse verbo aqui, ó, tem 3 verbos aqui, né? É, explicar e aconteceu. 3 verbos, 3 orações dentro do mesmo período. Descansou, passeou e fez o que mais quis nas férias. Tenho aqui o verbo descansou, o verbo passeou, o verbo fez e o verbo quis, né? 4 verbos dentro do mesmo período. Então, período composto, né? Então, o número de orações, gente, ele sempre depende do número de verbos que estiverem presentes num enunciado, correto? Qual será a classificação de um período composto? Então, nós vamos ter aqui, né, algumas formas de classificar esse período composto. Então, ele pode ser classificado como um período composto por coordenação, ou ainda um período composto por subordinação. O período composto por coordenação é quando as orações elas são independentes entre si. Nós já falamos disso ali anteriormente, né? Então, não existe relação sintática entre elas, elas apresentam sentido completo, por isso são coordenadas. Então, aqui temos um exemplo, né? De período composto por coordenação. Agora eu não estou falando só de oração, eu estou falando do período todo. Levantou e começou a trabalhar. Levantou é verbo, começou é verbo. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 orações, eu tenho um período composto.
eu tenho duas informações aqui. Uma que ele levantou e a outra que ele começou a trabalhar. E essas duas informações, elas são independentes, elas possuem sentido completo. Ele levantou, ele começou a trabalhar, né? Não preciso que as duas estejam juntas para que juntas façam sentido. Por isso elas são coordenadas, né? Então este é um período composto por coordenação. Já o período composto por subordinação é quando as orações elas se relacionam entre elas, né, numa relação de dependência sintática. Então elas precisam uma da outra para que juntas façam o sentido completo. Vamos ver aqui. Fiz a receita mesmo sem saber quais ingredientes levava. Fiz é verbo, saber é verbo e levava é verbo. Então eu tenho aqui dentro desse período 3 orações, né? Essas 3 orações, elas estabelecem uma relação de dependência entre si, porque sozinhas elas não têm sentido completo, né? Fiz a receita é a oração principal. Agora, mesmo sem saber, esse mesmo sem saber sozinho não vai ter sentido, né? Quais ingredientes levava? Também sozinho isso não faz sentido completo. Então, elas estão subordinadas à oração principal, fiz a receita, né? Muito bem. E temos ainda caso de período misto. Por que período misto? Porque é quando a gente pode ter a presença de tanto de orações coordenadas quanto de orações subordinadas no mesmo período, né? Que é o que normalmente acontece na nossa escrita. A gente vai misturando os períodos, né, e formando os parágrafos do nosso texto. Então, a gente não vai escrever, de repente, um texto só com orações coordenadas ou só com orações subordinadas. A gente vai acabar mesclando, né? E eu vou chamar, então, de período misto quando eu tenho 2 tipos de orações. Vamos ver aqui alguns exemplos, então, de período misto. Levantei, embora ainda estivesse cheio de sono. Levantei é verbo, estivesse é verbo. 2 orações dentro do mesmo período, por isso ele é composto. O que nós temos então aqui? A primeira oração, que é o levantei, né? Ela é coordenada, porque eu posso dizer eu levantei, né? Tem sentido completo. Já a segunda oração, embora ainda estivesse cheio de sono, ela é uma oração subordinada. Por quê? Porque ela sozinha não tem sentido completo, né? Ela está subordinada à oração coordenada levantei, né? Ela é uma continuação. Então, aqui eu misturei, né? Eu misturei 2 tipos diferentes de períodos, um composto por coordenação e um composto por subordinação. Por isso que eu vou chamar, então, esse período de período misto. O segundo exemplo, ó. Enquanto ele falar, nós vamos escutar. Falar é verbo, vamos escutar é locução verbal. Novamente, eu tenho 2 verbos dentro do mesmo período, por isso ele é composto. Aqui, a primeira oração, né, é a subordinada. Enquanto ele falar. Se eu falar apenas isso, não tem sentido completo sozinha. A segunda, ela é coordenada. Nós vamos escutar. Se eu falar essa frase, nós vamos escutar, ela já tem sentido completo sozinha. Então, a primeira oração, que é subordinada, ela está subordinada à segunda oração, que é uma oração coordenada. Então, eu misturei, né, os 2 períodos dentro de um só. Por isso, então, eu vou classificar como período misto, ok? Então, período composto por coordenação, período composto por subordinação e a junção dos 2,
o período misto. Ok, pessoal? Então, vamos aos exercícios desta aula, né, que serão muito importantes para a fixação desse conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!